Então, como seria responder a questão mais difícil de biologia do vestibular da USP de 2023 da primeira fase? Ou o que a banca esperava que você soubesse sobre determinado tópico? Será que é tão difícil? Então fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão aprender algumas dicas, alguns truques que vai ser essencial para sobreviver aos vestibulares do Brasil todo, tá? Vamos lá. Eu escolhi uma questão de genética que realmente eu achei que era a questão mais difícil de se resolver porque tem uma malandragem. Porque quem não estudou direitinho genética e também não se tocou numa pegadinha, num gatilhinho que tem ali, não vai conseguir responder essa questão. E é a questão 83 da prova V da primeira fase do vestibular da USP, da FUVEST, tá bom? É uma questão da área de genética mendeliana e sobre heredograma, tá? É uma das poucas questões de genética da prova. Essa prova da FUVEST caiu bastante questões de ecologia, tá? Eu não vou comentar sobre a prova inteira aqui. Se vocês acharem que é legal um vídeo fazendo um comentário geral sobre como foi essa prova, vocês podem deixar no comentário que pode ser que eu faça, pode ser que seja interessante, tá? Então eu vou pedir para vocês, continuem comigo no vídeo que eu vou ensinar algumas coisas aqui que são essenciais para qualquer vestibular, que nenhum vestibulando tem que levantar do dia da prova sem saber, tá bom? Eu prometo para vocês, tá? As questões que envolvem heredograma, geralmente eu acho que dão medo nos alunos, porque elas são um pouquinho mais trabalhosas e tem que tomar bastante cuidado, porque que nem matemática, um errinho numa vírgula ali pode fazer você errar a questão. Só que essa questão, será que é tão difícil mesmo? Será que pouca gente seria capaz de conseguir responder ela? Eu acredito que não. Talvez lá no final do vídeo você vai pensar o seguinte, ó, não era tão difícil assim se eu tivesse feito ou estudado dessa forma que eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler a questão, vocês prestem atenção. O heredograma a seguir mostra o aparecimento de AME, que é atrofia muscular espinhal, em um menino, filho de um casal de primos. Tá? Aqui vai remeter um pouco à endogamia, mas não é sobre isso a questão. Então tem o heredograma aqui. E continua. A AME é uma doença autossômica recessiva rara. Isso aqui é essencial. Isso aqui, a questão está me habilitando a eu utilizar a primeira lei de Mendel, ou, se for o caso, também a segunda lei de Mendel. Muitas vezes fatal na primeira infância, provocada pela morte de neurônios motores. Tá, isso aqui é uma linchação de linguista explicando o que é AME, a gente não vai precisar. A gente tem que ter a habilidade de identificar o que é linguiça e o que é essencial para responder a prova, tá? Uma das causas da AME é uma mutação no gene SMN1, cuja frequência é de 2% na população sem AME. Uma em cada 50 pessoas tem um alelo mutante. Isso aqui vai ser essencial, mas a gente não sabe ainda. Vamos continuando, tá? O que é que tem aqui, ó? Ele fala que a frequência é de 2%. Né? E como se não bastasse, a questão colocou aqui que 2% significa uma em cada 50 pessoas, ou seja, né, já traduziu, já deu uma forma de fração para facilitar a nossa vida que a gente vai usar depois, tá? Continuando. Considerando os genótipos prováveis da mulher 2, que é a geração 2, número 2, que é essa mulher aqui, e que não há relação de parentesco com o seu parceiro, ou seja, ele está colocando que é uma relação de parentesco com o seu parceiro, para a gente assumir que é um cruzamento aleatório, a primeira lei de Mendel de novo. A probabilidade de uma criança deste casal ser portadora da AME é de 1 em, isso aqui também é uma coisa que tem que tomar cuidado, como é que está escrito, ser portadora de AME, ter a doença, é 1 em 50, 1 em 100, 1 em 200, 300 ou 600, tá? Então, como é que se faz isso? Pega 2%, multiplica por alguma coisa que vai dar um número aqui. Não, a gente tem que ter um pouco de método e eu vou ensinar o método de como resolve essas questões com heredograma, tá bom? Então, vamos lá para a resolução dela. Primeira coisa, o passo 1 é a gente tem que identificar o que está acontecendo aqui. Primeiro, que ele falou, é a primeira lei de Mendel. É uma
Herança autossômica, não é sexual, não está ligado ao sexo, e recessiva. Isso vai me permitir colocar o seguinte, ó. O azão vai ser as pessoas que não têm AME. O azinho vai ser sem AME também, porque o AME é recessivo. Ou seja, para ter essa condição aqui tem que ser azinho. Uma outra forma de escrever isso é o azão barra, independente se tem um azão depois ou um azinho depois, é uma pessoa que não tem AME. E azinho é quem tem AME. Tá bom? Essa é a primeira coisa a se fazer e a coisa mais lógica. Resolver essa questão é lógica. É passos por vez para destrinchar o crime, tá bom? Qual é o crime? O que eles estão perguntando na questão ali. O segundo passo do areograma é a gente vai identificar quem é azinho, que é o mais fácil, a gente pode ter certeza. Tá? Como é recessivo, com certeza quem tem essa condição é azinho. Nesse areograma, só esse sujeito aqui tem essa condição. Então eu tenho certeza que esse cara é azinho. Os outros eu não posso ter certeza, certo? Por quê? Porque eles são, com certeza, a barra. Eu não sei se é azão ou azinho. O terceiro passo é um passo que é lógico também quando a gente treina um pouquinho de genética mendeliana, que é, quando a gente tem um cara que é azinho, isso significa que um dos gametas, ou espermatozoide, ou o óvulo, era azinho e o outro também. Ou seja, se um espermatozoide é azinho e o óvulo é azinho também, esse cara recebeu os alelos dos pais, então com certeza esse cara aqui é portador e essa mulher também é portadora. Isso é a primeira lei de Mendel, por isso que todo o fundamento dessa questão é a primeira lei de Mendel, que ela é bem fácil. Quando a gente tem aqui, ó, coloquei o homem, que é um heterozigoto, que a gente já sabe que é heterozigoto aqui. E ele vai formar dois tipos de gameta, o azão e o azinho, ok? Porque na meiose os cromossomos homólogos se separam. Mesma coisa na mulher com o ovócito secundário. Vai ter gametas azão, vai ter gametas azinho. Aqui estão as possibilidades de combinação desses gametas que a gente faz, que é o quadro de Punney aquele. Um azão com azão, azinho com azão, azão com azinho e o azinho com azinho. Então a gente tem 4 possibilidades distintas e as probabilidades dessas possibilidades são essas aqui. Então a gente diz o clássico 3:1. São 4, somando 3 mais 1 dá 4, são 3 a barra, porque ó, independente do segundo, se é um azão ou um azinho, a gente conta, que é quem não tem a doença, no caso aqui, são 3 desses 4 quadrados e um azinho. Então é 3:1 o genótipo desse cruzamento de 2 heterozigotos, explicando a primeira lei de Mendel de forma bem simples e bem rápida para a gente continuar. Então a gente sabe que o pai é azão-azinho, a mãe é azão-azinho, porque eles não têm a condição e eles têm um filho que tem a condição. Então, obrigatoriamente, esses caras são assim, e eu tenho certeza, por causa da primeira lei de Mendel, que esses caras são assim. O quarto passo, o passo 4, é determinar o que falta nesse heredograma aqui. Esse cara aqui, essa pessoa, com certeza é a barra. Eu não sei se ele é azão ou se ele é azinho, ok? Porque ele não é portador da condição ou da doença, tá? Ou da síndrome. Só que, aqui começa as pegadinhas, vou voltar aqui, ele vai dizer que ó, a frequência desse gene mutante do recessivo, do azinho, é de 2% na população. 1 em cada 50 pessoas tem esse alelo mutante. Ou seja, ele está me dizendo aqui que eu não sei que cara é esse aqui, mas eu tenho certeza que tem 2% de chance desse cara ter o alelo mutante, tá bom? Ou seja, ele vai ser azão-azinho, 2 a cada 100, ou 1 a cada 50, ou 2%. O outro pulo do gato aqui, que na verdade ele é matemático, ele é lógico, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Essa menina aqui, a gente não pode ter certeza se ela é azão ou azinho, porque ela pode ter recebido um azão do pai e um azão da mãe, um azão do pai ou um azinho da mãe e vice-versa. A gente não pode ter certeza de qual é
O genótipo, a gente tem certeza do fenótipo, ela não é portadora, mas a gente não pode ter certeza do fenótipo. Mas a gente pode saber qual é a probabilidade dela ter um determinado genótipo, tá? E como a pergunta está nos questionando qual é a chance do filho desse cruzamento de ter essa síndrome, o que vai acontecer? Nesse cruzamento aqui, ó, do A barra com azinho, azinho, a única chance do filho desse casal ser portador dessa síndrome é se essa moça aqui for heterozigota. Se ela for homozigota dominante, não vai ter chance de ter um filho ou uma filha com a síndrome, tá bom? Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que analisar esse cruzamento aqui para ver qual que é a probabilidade dela ser portadora. E como é que é? Aqui não serve aqueles 2%, porque a gente sabe aqui o que está acontecendo nessa família, tá? Então o cruzamento do pai e dessa mãe, azão, azinho, a gente já exclui um dos quadradinhos aqui, um dos 4 quadradinhos, porque ela não possui a AME. Então vai sobrar essas possibilidades aqui. 1 para 3 de ser azão, azão, e 2 para 3, porque a gente excluiu, de ser azão, azinho. Ou seja, eu vou ter certeza absoluta que ela tem 2/3 de chance de ser azão e azinho. Depois disso, que a gente tem certeza dos nossos genótipos, aí vem a matemática, que talvez aqui que a galera também vai pedalar. A chance para ter um filho entre 2 heterozigotos, vamos voltar aqui, ó. Para 2 heterozigotos ter a chance de ter um filho com a condição, vai ser 1/4, ou seja, o cruzamento de 2 heterozigotos, 1/4 vai ser azinho, ou 1/4 vai ter essa condição. Então a gente coloca aqui que a chance é de 1/4. Se eu tivesse certeza que esses dois caras aqui, esse cara e essa guria, são heterozigotos, mas eu não tenho certeza, eu tenho probabilidades aqui. Eu tenho uma chance de 1/50 desse rapaz aqui ser portador do alelo, porque lá no início a questão me especificou isso, então ele tem uma chance de 1/50 de ser azão, azinho. Essa moça aqui tem uma chance de 2/3, como a gente fez todo escrutinado aqui, de ser azão e azinho. E as probabilidades a gente multiplica quando são eventos independentes que ocorrem ao mesmo tempo, tá? Isso é a lei da probabilidade. Então, para ser azinho, azinho, o filho é 1/4. Então, o que a gente faz com multiplicação de fração, que eu acho mais fácil de utilizar do que porcentagem ou números com vírgulas? Isso vai uma dica. Eu sou um biólogo, sou um professor de biologia. Esses tempos eu estava estudando aula de matemática e eu vi essa dica no professor de matemática dizendo que é melhor utilizar fração para fazer esse tipo de... quando é multiplicação ou divisão, porque é muito mais difícil dividir 0,2 dividido por 0,5, dá um monte de vírgula, o negócio é mais fácil transformar isso em fração e fazer a divisão ou a multiplicação por fração. A gente pode ver aqui, ó, é simplesmente 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, ok? 50 vezes 3 dá 150, que é 50, 50 e 50. 150 vezes 4, 150, 150, 300, 150, 150, 300, 300 mais 300 dá 600, tá? 2 dividido por 600, a gente pode simplificar, dividir por 2, vai dar 1 para 300. Essa é a chance dessa criança aqui nascer com essa síndrome. E isso a gente vai ver que é a questão, ou seja, que é a alternativa de 300, porque ele fala aqui ser portadora, a probabilidade da criança é de 1 em 300, 1 em 300, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Tem uma maldade aqui, talvez algumas dificuldades, a maior é que mistura a probabilidade, que é da matemática, mas a genética a gente tem que estudar, a gente tem que estudar essas leis da probabilidade, mas por que quem está estudando para o vestibular está estudando matemática também? Então é meio que obrigatório saber esse tipo de coisa e no final das contas não se torna tão difícil. Com o tempo fica até simples esse tipo de questão. Mas tem essa maldade, eu estou acostumado a fazer questões que tem os cruzamentos certinho, mas a gente está falando sempre de probabilidade genética, a gente está falando sempre em chance de algo acontecer, então tem que dominar um pouquinho das probabilidades, e quando aparecer esse tipo de coisa a gente tem que ver que a gente não tem certeza do genótipo, então a gente
pode ter uma probabilidade daquele genótipo, a gente utiliza essa probabilidade para descobrir o que está acontecendo, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Quem ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários. Quem tiver ideia de outras questões que sejam legais de se responder, deixa no comentário também. Segue aí para a gente continuar forte, tá? Um abraço para vocês e vamos matar pau no próximo vestibular, tá?